Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. Roger cobrado pela derrota contra o Fluminense. Alan Patrick fala sobre erros e jogadores abatidos no vestiário. E a vergonha protagonizada pela direção do Internacional. Você confere todos os detalhes depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar as notificações. Bora falar de Inter. Muito boa tarde, galera. Estou de volta aqui no canal para a gente falar do Internacional. Claro que o dia é difícil para o torcedor do Inter, mas a vida segue, a gente tem que falar sobre os assuntos referentes ao Internacional. Eu começo falando, pessoal, sobre a cobrança forte da torcida em relação ao técnico Roger Machado. O Roger, na sua entrevista coletiva, ele admite erros, assume a responsabilidade e diz que sim, principalmente na segunda etapa, o time não jogou praticamente nada. O Inter foi ineficiente, ineficaz e até inexistente na segunda etapa da partida contra o Fluminense. A solução, achada pelo Roger, empilhar jogadores de ataque, pontas, atacantes e cruzar bolas na área contra um Thiago Silva muito dominante. Borré, Valência, Carboneiro, Alan Patrick, nenhum jogador do Inter conseguiu vencer o defensor do Fluminense, jogador histórico da seleção brasileira e que deitou e rolou com o ataque do Internacional. O Roger precisa, pessoal, apresentar maiores alternativas de jogo. O Inter, na segunda etapa, é o retrato de um time que não tem variação tática, um time que não tem soluções. Quando sai do script normal, o Inter se perde, fica nervoso, não sabe o que fazer com a bola, e isso foi o que a gente viu principalmente na segunda etapa do estádio Beira-Rio. Sobre cobranças internas, pessoal, houve sim uma conversa da direção do Inter com o Roger para entender o que de fato aconteceu nessa partida contra o Fluminense. Ainda não há qualquer possibilidade de demissão do técnico do Internacional. O Roger está garantido no cargo, pelo menos aí até as próximas partidas. Tem São Paulo e tem o jogo da volta contra o Fluminense. Aí sim, dependendo de como acontecer uma provável eliminação, vamos lá, pessoal, com essa bola que o Inter jogou contra o Fluminense no Beira-Rio, é extremamente difícil e até improvável que o Inter vire o jogo no Maracanã. Mas eu vou deixar ainda em aberto, porque a gente sabe como é o futebol, não cansa de nos surpreender. Agora, se o Inter for eliminado na próxima quarta-feira, levando uma derrota dura, tendo uma postura inaceitável em campo, mais uma vez o Roger vai ser sim pressionado, e aí eu não posso garantir para vocês que ele vai continuar sendo o técnico do Internacional. Lembrando que ainda tem os jogos contra o Flamengo pela Libertadores, jogos que, pelo visto, serão mais duros, viu? Pelo que o Flamengo vem fazendo e vem se reforçando bastante também no mercado da bola. Deixa a sua opinião, eu quero saber o que o torcedor do Inter está pensando sobre Roger Machado e o seu trabalho atualmente no Internacional. A zona mista do Inter foi bastante tensa e bastante depressiva, eu diria. Poucos jogadores falaram com a imprensa, entre eles o goleiro Rocher, o meio-campista Thiago Maia e o capitão do Inter, Alan Patrick. Os três bastante abatidos, mas eu senti principalmente na fala do Alan Patrick, um jogador desanimado para o jogo da volta. E a gente ouve agora, e acompanha aqui no canal, uma das respostas do Alan Patrick falando sobre erros, principalmente erros defensivos que geraram os gols do Fluminense. Cara, os erros acontecem, faz parte do futebol. Acho que quando a gente tem que correr atrás do resultado, naturalmente a gente tem que buscar as jogadas ofensivas, tentar furar a defesa do adversário, tentar forçar um passe a mais, e isso é natural. Às vezes dá certo, às vezes não, mas eu acho que no contexto coletivo a gente tentar ajustar, tentar melhorar
E com a confiança do coletivo, o individual, né, ele naturalmente também ele começa a fluir melhor. Então está aí o capitão do Internacional, que na Zona Mista falou sobre esta partida. Um assunto que não foi abordado na Zona Mista do estádio Beira-Rio foi a questão Léo Dias e todas as fofocas que foram divulgadas nas últimas horas. Eu quero até contextualizar essa informação para vocês, porque na Zona Mista os assessores do Inter informaram aos repórteres que se alguma pergunta sobre o assunto ou relacionada ao assunto fosse feita, a coletiva seria encerrada e o jogador seria liberado imediatamente. Ou seja, a comunicação do Inter vetou completamente a possibilidade de perguntas sobre esse assunto. E eu vou dar aqui a minha opinião sincera. Eu acho correta esta atitude da assessoria de imprensa. Por quê? Eu aqui não abordei essa questão no canal por princípios do meu jornalismo. Eu não acredito que a gente tenha que levar essas coisas como parte da investigação jornalística. Eu acho que é uma questão de foro pessoal de um ou de mais jogadores, não me interessa. Eu quero saber o que eles produzem em campo, dentro de campo, e acho que inclusive a comunicação do Internacional errou feio no meme, na postagem que fez após a divulgação dessa informação do Léo Dias. O Inter abraçou esta informação, deu luz a este boato, a essa fofoca e colocou, inclusive, a possibilidade de perguntas acontecerem. Então a culpa disso também é do Internacional, que fique bastante claro. Eu, Leonardo Sonda, jamais abordaria esse tema em uma entrevista coletiva séria após uma derrota do Internacional. Mas o próprio clube abriu a porta para que outros colegas tentassem esse tipo de questionamento que foi vetado pela assessoria de imprensa do Internacional. E para fechar esse vídeo, pessoal, quero falar sobre mais uma pataquada da direção colorada. Eu estou falando de Alan Rodrigues e Flamengo. O Flamengo ontem divulgou uma nota minutos antes da partida contra o Fluminense, criticando e muito a CBF e a direção do Internacional. O Inter, que está devendo o Flamengo no valor de 1.250.000 euros, fez a contratação do Alan Rodrigues, que custou 4 milhões de dólares. O Flamengo, indignado e até com razão, divulgou uma nota cobrando a CBF por medidas contra o Internacional, até quem sabe o transfer ban, o banimento de transferências e de contratações. É claro, você vai agora me alertar, eu já sei, o Inter também tem a receber de outros clubes, e é verdade. Agora, cabe ao Inter cobrar esses outros clubes, o Flamengo tá na dele, tá fazendo a parte dele, quer receber o dinheiro, que é de direito dele, e é uma vergonha a direção do Internacional não ter pago ou não ter ainda entrado em um acordo com a direção do Flamengo. E o outro ponto, Alan Rodrigues sequer pode jogar a Copa do Brasil. O Inter não vai ter esse jogador na competição se não avançar contra o Fluminense, porque a demora da direção do Inter para contratar esse jogador fez com que o prazo de inscrições se encerrasse um dia antes da partida de ontem. Ou seja, na terça-feira era o prazo final da inscrição e os dirigentes do Inter conseguiram trazer o jogador a Porto Alegre apenas na terça-feira, perderam o prazo, então ele não joga. Na próxima quarta-feira vai ficar somente para os jogos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Aí sim, se o Inter avançar contra o Fluminense, na próxima fase ele pode atuar na competição. Tá certo, galera? Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Eu volto no próximo conteúdo ainda hoje pra gente falar do Inter aqui no YouTube. Um abraço a todos e até a próxima!